Que está aqui diante de vós, uma pintura intitulada L'Encendi, de Vieira da Silva, foi leiloada pelo valor recorde de 2.290.000 euros. Foi o quadro português mais valorizado, creio que até ao momento. Ele foi leiloado na Christie's e começou com o valor que rondava entre 1.230.000 e 1.676.000 euros, e depois chegou a esse valor de 2.290.000 euros. Este quadro, esta tela, esteve em exposição em vários países da Europa, da América do Sul, e era propriedade de Jorge de Brito, e o novo comprador pediu para se manter o anonimato. Portanto, ninguém sabe quem é o atual comprador. A pintura reflete, sem dúvida alguma, influências do cubismo, do construtivismo e do futurismo, e ela alude a uma cidade que está em chamas. E quando nós olhamos mais próximo do quadro, nós conseguimos ver que, apesar de ser uma pintura abstrata, e as chamas serem representadas pelas cores vermelhas, azuis, amarelas, nós conseguimos distinguir, quando olhamos com mais atenção e olhamos melhor o quadro, conseguimos distinguir faces de pessoas e até consegue-se distinguir pessoas com capacete, supostamente serem os bombeiros. O quadro foi pintado quando Vieira da Silva esteve exilada no Rio de Janeiro, juntamente com o seu marido, também pintor de origem húngara, Arpad Szene. Eles estiveram ali entre os anos 1940 e os anos 1947, antes de regressarem depois a Paris. Para terem uma ideia, o montante das obras leiloadas na mesma noite em que este quadro foi leiloado foi de 153.680.000 euros. Este não foi o único quadro, nem o mais valioso que foi leiloado nesta terça-feira à noite. O mais valioso foram os 6 autorretratos de Andy Warhol, que foram arrematados pelo valor recorde de 25.291.000 euros. Os colecionadores de arte reúnem-se nestes eventos para procurarem encontrar o quadro dos seus sonhos. Mas nós reunimos esta manhã para irmos ao encontro da obra-prima que Deus quer realizar na vida de cada um. E para encontrarmos a obra-prima que Deus quer realizar na vida de cada um, eu esta manhã convido-vos a ir ao versículo mais conhecido da Bíblia. Não é ele que vamos ler, mas ele está no capítulo e no livro que nós vamos ler. Evangelho segundo São João, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho segundo São João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite encontrar-se com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. E Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Este é um relato que é subejamente conhecido de todos aqueles que estudam a Bíblia. Mas eu creio que em cada leitura nós podemos encontrar algo de novo e
o tesouro do Evangelho tem certamente algo novo para nós esta manhã. Embora seja o capítulo da Bíblia onde mais se fala de Nicodemos, nós sabemos, tanto pela Bíblia como por outras informações, que Nicodemos era realmente um personagem célebre, uma pessoa de referência na sociedade judaica do tempo de Jesus. Era membro do Sinédrio, o que significa que, desde logo, ele era alguém simultaneamente conhecido do ponto de vista religioso e também do ponto de vista político. Fazia parte do grupo religioso mais importante e considerados os mais puros de entre os religiosos, os fariseus. E de tal maneira eles eram considerados puros que eles intitulavam-se eles próprios os separados. Ser um fariseu era ser um separado, alguém à parte. Nós sabemos que a palavra separado tem a ver com a palavra santo. E, portanto, era assim que eles se consideravam, era assim que a população também os considerava a eles. Mas talvez não soubéssemos que Nicodemos era um ativista político também. E eram. Porque o membro do Sinédrio era um personagem político. O Sinédrio era simultaneamente um órgão religioso e um órgão político. E Nicodemos tem um nome que identifica o seu ativismo. E o nome é A Vitória para o Povo. E com isto ele queria dizer que estava ativamente envolvido na luta contra o grupo que mais se opunha a ele, que eram os aristocratas, os saduceus. Mas havia qualquer coisa que incomodava Nicodemos. Desde que João Batista aparecera com a mensagem de arrependimento e de conversão, depois de um silêncio de 400 anos de voz profética, e este homem que vinha à maneira de Elias fez despertar imediatamente em Nicodemos qualquer coisa de importante que estava para acontecer. Nicodemos intuía que havia qualquer coisa de importante que estava para acontecer. E depois apareceu Jesus. E Nicodemos era um inquiridor da Bíblia. E com Jesus, todos os inquiridores da Bíblia sentiam que ardia qualquer coisa cá dentro quando Jesus falava do Evangelho. Era diferente da maneira como qualquer outro falava do Evangelho. E isso fez despertar também em Nicodemos que realmente estava-se à beira, estava-se no momento charneira de qualquer coisa de singular na história do povo de Deus. Quem sabe da vinda do Messias. Mas Jesus despertava em Nicodemos simultaneamente interesse e medo. Porque Jesus tinha frases antagónicas. Jesus era capaz de dizer que a lei não se podia mexer nela, nem um iode, nem um til se poderia omitir da lei. E Nicodemos, nessas alturas, assentava com a cabeça. Mas Jesus também dizia, ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo que... E a partir daí ficava o mundo de Nicodemos completamente às avessas. Até que tinha havido toda aquela agitação no templo. E os homens que vendiam os animais para os sacrifícios. E sempre tinha sido assim. Desde que Nicodemos se lembrava. Sempre tinha sido assim. De repente Jesus expulsou toda aquela gente e disse que o templo era necessário ser purificado. E daí que Nicodemos quer falar com Jesus. Mas há uma coisa que a mim me inquieta. Sabem, os relatos não vêm todos no Evangelho. Como é que Nicodemos soube o local e a hora em que se deveria encontrar com Jesus? Nos Evangelhos não nos diz. Terá sido por suposta pessoa? Terá sido por um amigo comum? Terá sido porque Nicodemos, afinal de contas, sabia onde é que Jesus, quando estava em Jerusalém, se encontrava a determinadas horas? Bom, havia locais que nós sabíamos em que ele se encontrava a determinadas horas, uma das quais era o Monte das Oliveiras, que, se alguém já foi a Jerusalém, não fica ali muito longe quando se sai da própria cidade. Mas o facto é que ele se encontrou. E este encontro, esta busca de Nicodemos, representa já para ele uma ruptura. Nicodemos é um prisioneiro da sua posição, da sua tradição religiosa. E o ir ao encontro de Jesus, e no relato que nós acabamos de ver, encontramos não apenas o paradoxo do homem que ele vai encontrar,
mas o paradoxo da posição que o próprio Nicodemos representa. Reparem, ele é um mestre em Israel, é suposto ser ele quem dá as respostas. E aqui no relato, é ele quem faz as perguntas. Como mestre em Israel, é suposto ser ele quem adoutrina os outros. E aqui no relato, é Jesus quem endoutrina Nicodemos. Neste relato, nós reparamos que Nicodemos realmente quer qualquer coisa, como nós também muitas vezes queremos qualquer coisa. Mas o que Nicodemos quer, jamais o poderá ter. Nicodemos é o homem que diz: eu queria realmente que algo mudasse. Uma reformazinha. Se pusermos isto em termos de vaso, Nicodemos quer uma pintura nova no vaso. Jesus diz: não, Nicodemos, uma pintura nova não é suficiente. Temos que fazer um vaso novo. E é isso que Nicodemos teme. É essa novidade. E essa novidade diz-lhe que, afinal de contas, tudo aquilo que ele tinha e tudo aquilo que ele representava tinha que ser, digamos, retirado. E isso mostra-nos também o estado em que Nicodemos foi ver Jesus. Vocês já se interrogaram sobre o estado em que Nicodemos foi ver Jesus? Às vezes nós enganamos-nos. Infelizmente, as nossas traduções não nos conseguem dar a riqueza do texto grego. Diz-nos aqui, corrijam-me se não for assim, que Jesus recebeu Nicodemos a que horas? Era de noite. Aqui é que está a questão. É que no grego há 3 maneiras de falar do tempo. Uma primeira maneira é dizer: este evento deu-se às tantas horas. É uma forma. A segunda forma é dizer que o evento decorreu entre as tantas e as tantas. Lembram-se, por exemplo, da crucifixão? Foi entre a hora X e a hora Y. Essa é a segunda maneira. E há uma terceira maneira de falar do tempo. A terceira maneira representa o aspecto qualitativo do tempo. Isto é, o evento deu-se à tarde, à manhã ou à noite, mas não remete para uma hora específica, mas sim para uma qualidade filosófica ou religiosa. E aqui no Evangelho de João, falar da noite tem uma conotação teológica. Falar da noite não significa a hora tardia em que Nicodemos foi ver Jesus. Também não significa que o encontro durou um determinado número de tempo e que já era uma hora muito mais tardia. Significa que Nicodemos foi ver Jesus na noite da sua alma. Nicodemos era um homem que estava em trevas. Porque no Evangelho de João, ver Jesus significa passar das trevas para a luz. Se vocês quiserem em casa ver um texto que é muito parecido com este, é experimentarem também no Evangelho de João o capítulo 13 e o versículo 30. Onde há um personagem chamado Judas que faz o caminho inverso de Nicodemos. Nicodemos vai ver Jesus de noite, Judas sai do cenáculo e o texto de João diz: Judas sai para a noite. Ou diz: e era noite. Quer dizer que Judas saiu da luz para as suas próprias trevas. Neste relato que nós acabámos de ler, nós vemos que Nicodemos não sabe por onde é que há de começar. Mas como ele é um homem educado, ele começa por ser educado. Mas tão educado, que ele entra em contradição com aquilo que o próprio Evangelho diz. Se os irmãos têm o Evangelho de João à vossa frente, no capítulo 2 e no versículo 24 e 25, diz que, já no versículo 23, diz que muitas pessoas viam os sinais miraculosos que Jesus fazia e creram no seu nome. E agora reparem o que diz o versículo 24. Jesus, porém, não confiava neles, pois a todos conhecia. E ele não necessitava de que alguém lhe testificasse a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Quando Nicodemos chega e diz: a melhor maneira é eu começar isto educadamente. E diz: mestre, não há ninguém em Israel como tu. Aplica-se rigorosamente a Nicodemos a passagem do capítulo 2. Jesus não confia neste homem. Jesus conhece Nicodemos, mas as palavras de politesse, como nós dizemos em francês, as palavras polidas que Nicodemos utiliza para começar o encontro, despoletam em Jesus a reação contrária, do género: vamos lá ao que interessa.
Nicodemos queria falar de conhecimento intelectual. Jesus vai-lhe falar de regeneração espiritual. E imediatamente aqui o homem fica desarmado. Reparem como é que Jesus começa. Em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aqui nós estamos numa encruzilhada. Será que Jesus estava a falar numa linguagem que Nicodemos conhecia perfeitamente? Só que nós precisamos de saber em que registro é que Jesus estava a falar. Porque os rabis falavam do novo nascimento de duas maneiras. Havia um ensino dos rabis que dizia que os bebés eram feitos, repare, não se riam, nesta altura não havia ecografias. De maneira que os rabis pensavam em todas as coisas e eles diziam assim, os bebés eram feitos da água do útero materno com a água que sai no momento do nascimento. Era assim que eram feitos os bebés. E, portanto, isto estava escrito, está escrito no Talmud, os bebés nasciam desta maneira. Se este era o registro no qual Jesus estava a falar a Nicodemos, a mensagem era muito simples. Jesus estava-lhe a dizer, Nicodemos, para entrar no reino de Deus, tu precisas primeiro de nascer fisicamente, ok? E uma segunda vez, espiritualmente, através do Espírito Santo. Tal e qual como o Evangelho de João nos diz. Mas havia uma segunda maneira pela qual os rabis falavam do novo nascimento. Os rabis também diziam que o prosélito é como uma criança nascida de novo. Ou seja, aquele que vem de fora para o judaísmo é como uma criança nascida de novo. Mas isso era para os judeus. Era para os gentios, perdão. Não era para os judeus. Não se aplicava a Nicodemos. Jesus fala-lhe provavelmente do primeiro registro. Nicodemos entende muito provavelmente no segundo registro. Ele diz, não, mas isso é para os gentios. Eu sou judeu. Eu já cá estou. Os gentios é que para entrar no reino de Deus precisam de nascer de novo. Mas Jesus estava a dizer algo que tinha sido profetizado 600 anos antes de si próprio. Se vocês deixarem um dedo aqui no capítulo 3 e formos ao livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 36, profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 a 27. O profeta Ezequiel já tinha falado desta junção da água e do Espírito para fazer um povo novo. Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 a 27. Então, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Eu vos darei um coração novo, e porei em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E isto era aplicável ao povo de Deus. E o que Jesus estava a dizer a Nicodemos era uma coisa muito simples. As palavras de Ezequiel estão-se a cumprir neste momento, Nicodemos. Estas são as palavras de Ezequiel. Mas havia algo também que assustava nitidamente Nicodemos e que vocês compreendem imediatamente, mesmo não sendo judeus. Falar da água e do Espírito é remontar aonde? É remontar onde? Não? À criação. Falar da água e do Espírito é remontar à criação. O que Jesus está a dizer a Nicodemos é, Nicodemos, isto que eu te estou a dizer não é pertence apenas de uma etnia, de uma nação, nem de um grupo religioso. O que te estou a dizer para que a religião tenha sentido é que tem que acontecer na tua vida o que aconteceu no planeta. A tua vida é como a do planeta antes da criação. A vida de qualquer ser humano é como a do planeta antes da criação. Sabem qual era o estado do planeta antes da criação? Tohu vuhu. Eu gosto disto, que é uma palavra espetacular. É melhor dizer assim, rapidamente, do que dizer que era sem forma e vazia.
Digam lá que se não é. Tohu vuhu. É rápido. E Jesus diz isto a Nicodemos, ao homem que era religioso, que tinha aprendido todas as doutrinas. Ainda hoje nós estudamos sobre as doutrinas e a importância delas. E Nicodemos tinha estudado sobre a importância das doutrinas. E Jesus vem-lhe dizer, tudo o que tu estudaste, tudo o que tu és, tudo o que o sistema que tu representas é isto. Tohu vuhu. É sem forma e vazio. É o caos. Para isto ter sentido, é preciso Deus criar tudo de novo. É por isso que o professor Roberto Badenas dizia com acerto o que afinal de contas significava o que Jesus disse a Nicodemos. Nascer de cima é começar a viver plenamente. Como seres humanos estamos marcados pela afinidade e não nascemos totalmente vivos. Desde que começamos a viver, somos portadores de um germe de morte. Nascer de cima é conseguir a plenitude humana, recuperando a dimensão espiritual que tínhamos perdido. É libertarmos-nos da espessa casca que nos envolve e que nos faz acreditar que este mundo que nos rodeia é a única realidade. É abrir os olhos para a luz de outra existência mais verdadeira. É descobrir que, ligando-nos a Deus, até as limitações da nossa vida podem ser ultrapassadas. Eu não saberia dizer melhor. É por isso que existem pessoas como o professor Roberto Badenas. Isto é nascer de cima. E tal como aparece também no livro do Desejar Todas as Nações, a religião não é limitar-se a formas e cerimónias exteriores. A religião que vem de Deus é a única que leva a Ele. Para o servirmos devidamente, é necessário nascermos do Divino Espírito Santo. Isso purificará o coração e renovará a mente, dando-nos nova capacidade para conhecer e amar a Deus. Comunicar-nos à voluntária obediência a todos os seus reclamos. Esse é o verdadeiro culto, é o fruto da operação do Espírito Santo. Talvez Nicodemos não tenha sido a única pessoa enganada naquela noite quando foi ter com Jesus. Talvez muitos de nós, muitas vezes na nossa própria experiência religiosa, andemos enganados antes de um encontro sério e íntimo com o próprio Jesus. Porque muitos pensam que a religião são as mensagens dos 3 anjos, é a mordomia, é a guarda do sábado. São outras coisas que nós aprendemos. Muitos pensam que isso é a religião. E a irmã White é também ela muito taxativa e ela diz, religião não é isto, religião é isto. Isto é que é a religião. E naquela noite, Jesus mostrou a Nicodemos que é muito mais absurdo uma pessoa tentar salvar-se por aquilo que são os seus méritos do que tentar salvar-se através do novo nascimento. E foi por isso que ele usou depois uma outra imagem. Já vos disse ontem que Jesus gostava das imagens surpreendentes e hiperbólicas. Ele utiliza uma que é completamente surpreendente. Está nos antípodas daquilo que Nicodemos esperava. Encontramos nesse capítulo 3, nos versículos 14 e 15. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Mais uma imagem do imaginário veterotestamentário de Nicodemos que ele percebe completamente. A serpente do deserto. Quando os israelitas tinham sido mordidos por serpentes venenosas e a única cura estava justamente em olhar para aquela serpente. É por isso que há um homem que traduz isto muito bem, chama-se John Paulian. Numa única frase, eu gosto das frases simples. É a cruz que torna o novo nascimento possível, não o esforço humano. E Jesus vai dizer isto justamente a Nicodemos. Nicodemos não se chega lá através do esforço. Chega-se lá desta maneira. E é interessante porque os fariseus não acreditavam nisto. Os fariseus não acreditavam num Messias que sofresse e num Messias que tivesse que morrer. E Nicodemos diz, queres uma mensagem para os separados? Queres realmente uma mensagem que faça dos separados, separados mesmo? A única mensagem é esta. Para atingir a separação, a única forma é através da cruz.
E a comparação de Jesus é realmente uma comparação apropriada entre ele e aquela serpente que foi no deserto. Se vocês pensarem bem, em ambos os casos, a serpente no deserto e a cruz, em ambos os casos, o remédio foi providenciado por Deus e era adequado para o problema humano. Em ambos os casos, a solução é colocada à frente daquele que necessita dela. Em ambos os casos, a cura é realizável. Em ambos os casos, a solução proposta por Deus vai contra a racionalidade humana. E em ambos os casos, aqueles que não aceitarem a proposta de Deus morrem. No fundo, o que Jesus diz a Nicodemos é uma coisa muito simples. Podes continuar assim e vais morrer. Ou podes aceitar que só passando através de mim tu consegues viver. Quando eu leio a história de Nicodemos, há uma frase que não me sai da cabeça. É esta. Na entrevista com Nicodemos, Jesus desdobrou o plano da salvação e a sua missão no mundo. E agora notem. Notem porque é que esta entrevista é tão importante. Em nenhum dos seus posteriores discursos explicou tão plenamente, passo por passo, a obra necessária ao coração de todo aquele que quisesse herdar o reino do céu. Em mais lado nenhum da Bíblia vocês vão encontrar tão plenamente explicado o que significa entrar no reino do céu. E porquê a Nicodemos? Porque Nicodemos era inteligente. Porque ele tinha uma mente aberta. Porque ele procurava a verdade. Porque ele era genuíno naquilo que queria encontrar. Embora quisesse o melhor de dois mundos. Ele queria encontrar a Deus sem deixar o seu mundo anterior. E Jesus diz-lhe, não há melhor de dois mundos. Isso é só na teoria de Leibniz. Porque, na verdade, na teoria da Bíblia, na vida real, não há o melhor de dois mundos. E foi por isso que Jesus falou como falou a Nicodemos. Esta senhora tem um nome complicado. Sangamitra Chakraborty. Eu sei que vocês não são capazes de o mencionar outra vez. Mas ela escreveu Sangamitra, escreveu um artigo onde ela conta a sua experiência num encontro que teve em 1989, eu creio, com Madre Teresa de Calcutá. Nesse ano, era o último ano da faculdade dela, ela estava a estudar jornalismo, e um amigo dela estava a fazer a biografia de Madre Teresa. Acontece que esse amigo deveria ir buscar mais uns documentos ao convento, onde se encontrava Madre Teresa, mas estava impedido de lá ir. E ela ofereceu-se. Eu vou no teu lugar e vou lá buscar os documentos. E assim foi. Ela foi lá, foi recebida no escritório por uma freira da Congregação das Missionárias da Caridade, e enquanto a freira ia buscar os documentos, ela ficou a aguardar. E aí conheceu uma jovem que vinha dos Estados Unidos, chamada Shannon. E aquela jovem tinha angariado dinheiro, única e exclusivamente, para estar ali durante uns minutos, uma audiência com Madre Teresa. Mais nada. E ela disse-lhe, olha, já que estás aqui, se calhar o melhor é tu também pedires uma audiência com ela. E a Sangamitra achou que sim. Achou que poderia ser uma alternativa. E quando a freira lhe veio trazer os documentos, ela disse, será que eu podia ter uns minutinhos só com Madre Teresa? A freira consultou a agenda e disse, pode sim, senhor. Logo a seguir a esta jovem sair, é só uns minutinhos, porque ela ainda está a convalescer de um problema cardíaco. E assim foi, a Shannon foi introduzida, e enquanto a Shannon foi introduzida na entrevista, esta jovem ficou ali a pensar, o que é que eu lhe vou dizer? Já agora deixa cá a pensar, porque não é todos os dias que nós nos vamos encontrar com um personagem tão célebre. O que é que eu lhe vou dizer? Ela elaborou tudo preciosamente sobre aquilo que ia perguntar, e no momento em que ela é introduzida na presença de Madre Teresa, aquilo que saiu não foi aquilo que ela pensou. Ela, primeira coisa, como é que se sente? E ela já nem estava a acreditar aquilo que estava a correr mal. Mas, ao que parece, a Madre Teresa não falou muito, colocou-lhe a mão na testa, abençoou-a no sentido católico do termo, e
Esta jovem sentiu-se de tal maneira tão comovida que começou a chorar, já não foi capaz de dizer mais nada, e foi a Madre Teresa que a levou cá fora, e assim acabou a entrevista. Meus amigos, há milhares de jovens que fazem milhares de quilómetros para se encontrarem numa praça, numa praia, num estádio ou num local religioso com uma celebridade religiosa ou filosófica para encontrarem uma orientação e um sentido de vida. E Jesus diz aqui uma coisa muito simples a Nicodemos. Para encontrar uma orientação e um sentido de vida, não é preciso despender nem tanto tempo, nem tanto dinheiro. Basta, pura e simplesmente, deixar que Deus faça na nossa vida o que já fez no planeta. Faça com a sua palavra na nossa existência o que Ele fez no universo. Basta só isso. É que todos nós, ainda hoje, muitas vezes, todos nós, infelizmente, somos muitas vezes guiados por aquilo que eu denomino a adrenalina espiritual. Aparece-nos um cartaz com não sei quantas pessoas lá dentro e nós vamos a correr porque ali está a verdade. Não, amigos. Ali não está a verdade. A verdade está no momento em que nós deixamos Deus entrar na nossa existência e transformá-la como só Ele sabe fazer. A grande diferença entre Vieira da Silva e eu próprio é que eu não era capaz de fazer aqueles rabiscos que valeram 2.290.000 euros. Mesmo se os fizesse, ninguém daria um valor nenhum por aquilo. Naquela noite, Nicodemos saiu dali sem dar uma resposta a Jesus. Sabem, foi só quando ele viu Jesus pregado na cruz que ele se lembrou disto. E aí, diz-nos o livro Desejar a Todas as Nações, aí ele sentiu uma coisa estranha. Sentiu que teria podido fazer mais por Jesus e não fez. No livro Encontros, diz o seguinte acerca de Nicodemos. Nicodemos é o discípulo da noite. O que queria ser, mas não parecer. O que duvida não por falta de convicção, mas por falta de coragem. O homem do que dirão e da cautela. Que admira, mas não se atreve a pronunciar-se. Correndo até ao fim o risco de não sair do grupo dos mornos, a quem, segundo a metáfora bíblica, Deus vomita da sua boca. O que deseja mudar, mas não chega a partir a casca fossilizada do seu eu. Este é Nicodemos. Nicodemos é como alguém, imaginem vocês que nós estamos apaixonados por alguém e que pensamos que essa pessoa está apaixonada por nós, mas que ela nunca se declara. E chega um momento em que nós perguntamos aqui das duas uma. Ou é tímido, ou não quer ir mais além. Sabem qual é o problema do discípulo da noite? É que ele pode ficar encerrado na noite. O problema do discípulo da noite é que se ele um dia não vem para a luz, se ele um dia não se chega para Jesus, corre o risco de ficar encerrado nas trevas e não despertar para a alegria e para o sentido de vida que Jesus pode operar em cada ser. Que Deus nos ajude para que nós não sejamos um discípulo da noite, mas sejamos os discípulos que mesmo na noite da sua alma procurem encontrar a luz e a vida que irradia em Jesus Cristo. Amém. Agora, para finalizar o culto, vamos cantar o hino 515.
renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus, importa renascer. Vós, filhos do mundo, escutai ao Senhor, que sempre vos chama com muito eterno amor. Ouvi que o Senhor nunca cessa em dizer, importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus, importa renascer. Ó vós que no santo descanso de Deus quereis ter entrada e viver com os seus, deveis à palavra de Cristo atender, importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus, importa renascer. Ó nosso Deus e Pai que estás nos céus, ajuda-nos na nossa própria existência a darmos-te a permissão para que tu entres na nossa vida e que pela tua palavra tu coloques aquilo que está num caos na sua ordem direita. Tu dês uma orientação à nossa existência e tu nos ajudes realmente a recriar o nosso ser à tua imagem e semelhança. Por isso, Senhor, guia-nos através da tua palavra e ajuda-nos a ter a coragem de perceber que não se tratam de reformas simples ou aparentes. Trata-se de uma verdadeira revolução do ser e da existência que tu queres criar em cada um de nós. E dá-nos a coragem para que ela realmente se opere na nossa vida. Te agradecemos no nome e pelos méritos de nosso Senhor Jesus. Amém.